Fala galerinha, boa noite, tudo maravilha com vocês? Bora falar do mercado hoje aí mais uma vez, né? O índice fazendo os movimentos aí mais ou menos que previsto. A gente estava conversando bastante sobre isso hoje durante o pregão, inclusive ali no grupo de alunos, né? Que é onde a gente passa a manhã inteira trocando ideia, que a gente interage mais ali com a galera que está fazendo o treinamento, explicando as movimentações, os contextos, né? Então, tudo isso a gente passa a manhã toda sempre ali com os alunos no grupo. E se você ainda não adquiriu, não conhece, esse é o nosso treinamento Smart Money que a gente tem. É um treinamento onde você aprende tudo o que você precisar. O link vai estar aqui na descrição, tá, galera? Para vocês poderem ver e analisar aí. São mais de 70 horas de treinamento disponibilizadas aí para vocês com o grupo ao vivo não, né? Porque não é sala ao vivo, é um grupo de estudos onde a gente sempre vai passando a manhã e acompanhando a movimentação do índice e tudo que ele está fazendo. Então tem muita interatividade. Uma coisa que é legal, que é diferente de grupos abertos. A gente só fala o que acontece no treinamento. Não tem dispersão, não tem assuntos aleatórios, não tem outro tipo de assunto. Então é um grupo totalmente voltado para desenvolvimento e o estudo do operacional e do treinamento, tá? Então, se você não conhece ainda, quer fazer parte, o link está na descrição aí. Garanto a vocês que vocês não vão se arrepender, porque o conteúdo é muito top pelo valor que é cobrado, tá? Um treinamento que se paga no primeiro mês, com folga, né? Porque R$ 297, se você entender o que está fazendo, em uma semana operando levezinho, você consegue pagar seu treinamento sem se alavancar demais e sem fazer besteira. Beleza? Agora então vamos falar o que interessa, o gráfico. E a galera que estava prestando atenção, inclusive até lá no grupo aberto do Telegram, hoje teve o Alisson lá que comentou a respeito sobre o que aconteceu hoje. Na verdade, hoje foi a movimentação que a gente tinha falado no estudo de domingo, né? A possível, a ideia do gráfico de capturar liquidez nessas zonas de cima para ir no alvo lá embaixo. E hoje foi exatamente o que ele fez. O preço estava fazendo uma movimentação, fez uma consolidação, que a gente chama isso aqui de liquidez interna, né? Por que uma liquidez interna? Porque ele deixa pontos para cima e tem alvo para baixo. E aí o que o preço faz? Ele volta para pegar essa liquidez e depois vai até o alvo proposto. É sempre essa movimentação que o preço vai fazer. Isso é sempre igual. Aqui eu estava falando com os alunos, foi sinalizado pelo volume, inclusive, né? O volume dedurou que aí tinha uma defesa. Nós tínhamos aqui, ó, aqui não lembra aqui, ó, nós tivemos uma grande quantidade de volume nesse fundo que foi rompido e essa descida gerou uma base aqui, ó, onde ficou mais de 4 milhões e meio de pedidos, né? Isso aqui é volume e quantidade, não é em financeiro. Ficou mais de 4 milhões e meio de volume, né, nessa região. E quando o preço chegou aqui, ó, pode prestar atenção que a gente não tinha volume, ó, 3 milhões contra 5 aqui. O que aconteceu? Esse fundo aqui, ele foi exatamente o que gerou combustível para essa busca da liquidez lá em cima. Ou seja, muita gente que dormiu vendido aqui, tinha os seus stops ou aqui ou aqui. Quem tinha stop aqui atrás, na abertura do mercado, já sai ou fazendo preço médio estopando, que inclusive o meu trade da manhã hoje foi esse aqui. Peguei meus 500 pontos nessa subida, por incrível, né? Eu falo para a galera, eu falo para os alunos, quando você sabe o que o mercado está te mostrando, você entende aonde você pode arriscar, né? E eu postei a foto lá no grupo de alunos, foi um trade que deu 90 pontos de stop para 520
520 ou 530 de alvo, mais ou menos. Ou seja, um trade de mais de 5 para 1 só nessa subida aqui. Depois, ó, 10 horas da manhã, abertura do mercado à vista, fecha o profit e vamos operar o mercado americano, que aí lá tinha mais doleta para fazer, tanto na conta real quanto nos 2 testes que eu estou fazendo. Mais outros 2 aí, 2 contas, fazendo elas simultaneamente pelo Tradovet. E se você não viu ainda, tem ali no grupo do Telegram, na parte de suporte ali, de ajudas e dúvidas e sugestões e etc., ali tem toda a configuração, como você faz para operar pela Tradovet e como você faz para linkar as contas, para operar elas de uma vez sem precisar ficar pagando plugin como precisa lá no Ninja. O Tradovet já tem isso aí nativo, então ajuda muito quem está querendo fazer mais de uma conta ao mesmo tempo. Beleza? E aqui o que a gente tem no índice agora? Vamos olhar aqui o gráfico de 1 hora para a gente entender um pouco melhor. Ele capturou a liquidez aqui e agora está vindo testar esse sell side liquidity aqui do fundo, tá? Reparem que a gente já tem marcado a zona de SSL aqui, essa zoninha verde mais forte. Aqui, ó, o que vocês têm que tomar cuidado com isso, tá? Quando o preço faz esse movimento que ele fez aqui, de fazer a descida, capturar a liquidez e seguir, podem ter certeza de uma coisa: esse fundo aqui precisa de uma força extremamente grande para segurar esse preço, visto que a gente já tinha analisado isso no estudo do fim de semana e mostrado a vocês as 2 regiões que a gente tem aqui embaixo, tanto esse order block quanto esse imbalance aqui dos 60 minutos, tá? Então a gente tem um imbalance de 1 hora aí, que pode sim botar muita liquidez. E quando a gente fala em liquidez, percebam uma coisa: olha a quantidade de negociações que temos aqui, ó, quase 8 milhões. Ou seja, essa região aqui de baixo é uma região bastante importante para que o preço seja atraído por ela. Percebam, ó, esse fundo, olha aqui, quando a gente mostra, a gente analisa, esse fundo aqui, ó, tem 3,8 milhões e essa região aqui 8 milhões em ordens. Então vocês acham que isso aqui vai segurar ou isso aqui vai fazer isso, o preço fazer essa descida? Eu apostaria mais nesse cenário, tá? Claro, a gente não sabe o que vai acontecer e a gente não é o dono da razão. Por isso que a gente sempre opera reagindo ao que o preço faz, tá? Mas são essas reações que a gente tem como base no Smart Money. A gente está sempre buscando fazer o que o preço está nos mostrando. Então, aqui é bem claro que o preço está nos mostrando que ele vai para baixo, porque esse movimento ele é característico. Quando ele ameaça romper para o lado e rompe o lado seguinte, isso aqui é o que a gente chama o tal do fake shock, né? Que aí é a captura de liquidez, né? Então, ele sempre vai acontecer isso aqui. Se fosse ao contrário, a gente pensaria em subir, ou seja, se o preço tivesse travado aqui, rompido o fundo e voltado, aí você tem o romper, ameaçar romper para um lado e romper para o outro. Então, o movimento, em mais de 90% das vezes, é dessa forma que acontece. O preço ele ameaça ir para um lado e acaba indo para o outro. Então, isso que vocês têm que estar prestando atenção, muita atenção com esse fundo aqui. Porque esse aqui é um weak high, é um fundo fraco. Existe uma grande tendência dele ser rompido e esse preço dá continuidade. Então, fiquem atentos a isso, tá? Porque a gente tem muito alvo aqui para baixo. Quando a gente coloca aqui, ó, gráfico de 4 horas, vocês vão ver, ó, que eu tenho muito alvo aqui para baixo ainda. Eu tenho esse alvo, eu tenho esse alvo. Isso aqui tem que tomar cuidado com quem às vezes está olhando para essa região aqui e fala assim, não, bem capaz que eu vou vender fundo, eu quero é comprar porque aqui está num fundo. Só que isso aqui não é fundo no gráfico de time frame maior. Fundo é isso aqui, tá? Isso aqui é simplesmente um movimento de continuidade.
e o movimento de continuidade ele chega nos 50%, aí sim nós podemos ter um reteste nessa região aqui. Mas para que aconteça esse reteste, o preço precisa fazer aquela movimentação que a gente conhece, a quebra de estrutura, e aí sim eu vou saber que ele reverteu. Da mesma forma que aconteceu aqui, o preço tem que quebrar a estrutura para mostrar que perdeu força. Tá? E o quebrar a estrutura não é quebrar a estrutura num minuto, não, tá, turma? Eu vejo muita gente se confundindo com gráfico de 1 minuto. É quebrar a estrutura em gráfico de 15 minutos, esperar movimento, às vezes é movimento de 1, 2 dias. Então, vocês têm que ter cuidado em relação a isso. Beleza? Então, é isso aí que a gente tem para o índice. A gente tem que estar atento a essas regiões aqui, essa região aqui de baixo, que a gente já tinha marcado, porque a liquidez agora está no lado de baixo. Combinado? Vamos falar da doleta agora. Ó, doleta, a mesma coisa, só que a doleta, o dólar está indo para o lado de cima agora, né? Fez um movimento ao contrário hoje, ó. Lembra? Ontem, olha o que ele fez ontem. Olha o movimento do dólar, como ele é muito claro, ó. Ele fez a liquidez aqui, voltou, esse stop aqui empurrou o preço até a zona de demanda, e aí depois ele subiu. Então, a gente tem aqui, ó, um movimento de continuidade no dólar, tá? Então, vocês têm que estar atentos em relação a isso. O que a gente tem aqui agora, ó? Primeira coisa, a gente tem que estar atento a esse teste. Me desculpa, a esse teste aqui do topo, tá? Porque o preço está fazendo uma movimentação clara de mitigação até aqui, ok? Para que esse preço dê continuidade, obrigatoriamente ele tem que perder esse topo aqui. Aí sim nós teremos esse aqui considerado como um sweep. Agora, se o preço amanhã nessa região aqui travar e voltar a descer, aí nós temos um cenário de que isso daqui foi um choque, né? Aí nós temos essa movimentação de choque, que seria a outra alternativa, né? Essa movimentação que o preço faz aqui, ó. Aqui, faz aqui e depois desce para testar a nova região lá embaixo. Só que para isso acontecer, aí sim vocês precisam ver a reação nessa região aqui e ter uma quebra de estrutura no time frame menor. Por que ter quebra de estrutura no time frame menor? Porque a tendência do dólar é de alta. Então, se a tendência é de alta, eu não vou me jogar na frente do trem. Eu vou esperar ele parar na estação, mudar o lado da locomotiva, entrar a gente querendo ir para o outro lado, e aí ele começa a descer, né? Então, essa é a característica que a gente tem que entender e esperar aqui no dólar, tá? Então, fiquem bem atentos em relação a isso. Mesmo porque, ó, essa linha verdinha aqui, ó, ela se trata de um sell by side liquidity, olha só. Então, aqui tem muita coisa de dinheiro preso, né? Tem muito dinheiro aprisionado. Quando a gente bota aqui no gráfico de 1 hora, olha só, nós estamos falando de uma região aqui que eu tenho um pouco mais de 100 mil ordens, né? Negócios, 130 mil. E aqui eu tenho quase meio milhão, 500 mil, 480 mil. Então, a probabilidade do preço travar nessa região aqui é pequena, porque normalmente quando você tem pouco volume, tem pouco interesse. E aí o preço tende a passar, tá? Mas é lógico que isso tudo depende da reação que o preço vai ter ali naquela região. Tudo isso vocês têm que prestar atenção, tá? E depois se atentar às novas zonas aí que o preço tem, principalmente o dólar, que tem esse imbalance aqui nessa região. Percebam que essa inversão de polaridade aqui, ó, é quase 1 milhão de ordens, né, de negócios. Então, muito vocês têm que prestar atenção nessas regiões aqui de cima, que é o próximo alvo do dólar no time frame maior.
né? Olha só, no time frame maior ele está indo agora testar essa região de oferta. Teoricamente, esse é o caminho que ele está fazendo, beleza? Então era isso, galerinha. Mais uma vez, meu muito obrigado. Depois, se você quiser saber mais sobre essa ferramenta que a gente usa, esses indicadores, lá no grupo do Telegram, a gente costuma falar muito sobre isso, então tá convidado a conhecer o grupo lá e participar do nosso Telegram, beleza? Grande abraço a todos e até o estudo de amanhã.